E aí, seus capitalistas malvadões? A coisa tá feia? A coisa tá feia e tá pegando casas de research já aqui no Brasil. Eu vou trazer aqui nesse vídeo uma casa de research famosa que prometia a Bolsa de Valores brasileiras aí a 300 mil pontos e agora tá demitindo aí um pessoal. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, vamos falar sobre o crédito americano. Parece que o crédito tá secando e a poupança do americano também. E isso é um sinal de alerta aí, porque as pessoas vão começar a ficar sem dinheiro. E aquela recessão que parecia até coisa de outro mundo, algo distante, alguns meses atrás, dezembro, por exemplo, dezembro de 2021. Aqui nesse canal eu alertei que eu estava vendendo as minhas altcoins para justamente me proteger desse risco de fim de ciclo. Muitas pessoas zoavam, chamavam a gente de profeta do apocalipse, aí tinha essas researches fazendo anúncios, não, fique rico com ações, a bolsa vai a 300 mil pontos. E nós aqui do canal, esse humilde canal, era ridicularizado. Sempre a gente tentou levar um conhecimento avançado, um conhecimento de base pra galera, e a gente era ridicularizado. E agora a realidade vem à tona, né, pessoal? A realidade vem à tona. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, vamos falar sobre CEOs daí de um grande banco, Citigroup, falando que uma recessão nos Estados Unidos é incontrolável, não tem como controlar. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, gente. Vamos começar aqui então, falando sobre justamente essa casa aí de análise que está cortando aí 12% do pessoal em demissão coletiva, pessoal. Exatamente. Essa casa de análise, a Empíricos, está cortando 12% do pessoal. E isso aqui, pessoal, é um retrato do que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses, pessoal. Eu até postei esse final de semana uma aula lá no Clube dos Capitalistas 2.0, onde eu indicava uma série chamada We Crashed. É uma série que vai falar sobre a WeWork. Quem é antigo aqui no canal, lembra que lá por 2019 eu falava da WeWork, como era uma empresa maluca, né, que não dava lucro e tal, e lá naquela série vai mostrar justamente como que eles fizeram um processo de expansão muito rápido, muito grande, muito sem pé nem cabeça, aonde o que valia era a quantidade de metros quadrados que eles tinham lá em Nova York, no mundo todo, e eles pegavam dinheiro de investidores, queimavam dinheiro de investidores para crescer, só que claro, aquele negócio era insustentável. Na série vai falar justamente também do SoftBank, então foi muito legal assistir aquela série, recomendo que você assista, We Crashed, tem na Apple TV, e lá nessa série ele vai falar justamente então dessa expansão maluca. Não só o WeWork teve essa expansão maluca, como outras empresas também estiveram, aproveitaram o momento de bonança, mas agora com a contração, né, o bicho pega, os investidores querem o dinheiro de volta e chega uma hora que você precisa pagar a dívida e não tem dinheiro para pagar a dívida. Então essa que é a grande sacada que a gente tem que observar aí para os próximos meses, né, essa bolha aí estourando. Então, falando aqui da Empíricos, o que segundo essa matéria da Bloomberg, fez, né, com que a Empíricos aqui demitisse? Está muito relacionado aqui, até a gente vai ler a carta aqui que a empresa emitiu, está muito relacionado justamente com essa taxa Selic aí, que você está vendo na sua tela, esse aumento da taxa Selic, né? E é justamente esse um dos riscos de investir aqui no Brasil, essa insegurança que o investidor tem no Brasil, porque o juro sai de 2%, por exemplo, e agora já está em 12,75%, né? Então, quando você tem um juro a 2%, você manda um sinal errado para o investidor, que esse investidor ele deve tomar esse dinheiro, esse juro aí, esse dinheiro emprestado a juro baixo e investir. Só que depois, se ele pega, por exemplo, um juro pós-fixado, que a gente alertava aqui no canal para ninguém se endividar com juros pós-fixados, porque a tendência era de, segundo o ciclo, o juro subir. Então, pessoas, né, empreendedores que pegaram esse juro barato aqui, por exemplo, em janeiro de 2021, hoje já vão estar pagando, se for pós-fixado, um juro aí 5 vezes maior, né? Mais do que 5 vezes maior. Então é claro que isso gera aí um risco para o empreendedor, né? Isso acaba não estimulando as pessoas a investirem, né? Porque elas sabem que muitas vezes esse juro não faz sentido. E aí, muitas empresas, agora a gente vai ver, empresas que estavam crescendo, né? Com esse boom todo, elas vão agora começar a patinar. Por exemplo, a Empíricos, ela se beneficiou do crescimento aí dos ativos. Então, a Bloomberg, ela procurou aqui a Empíricos, que emitiu a seguinte nota. Nesta segunda-feira, o grupo Empíricos anunciou um corte planejado de 12% de pessoal.
A redução do quadro foi motivada principalmente pela identificação de sinergias entre as equipes que compõem o grupo Empirics Research, Vitro, Real Valor Money Times e seu dinheiro. O momento atual de maior interesse em renda fixa também ajudou a balizar a decisão. Então, o momento atual de maior interesse em renda fixa também ajudou a balizar a decisão. Então, com essa taxa de juros elevada, as pessoas param de se interessar em ações, por exemplo, que era o produto, um dos principais produtos da Empíricos, né, e tal, e começam a buscar aí a segurança, por exemplo, ou especular esses juros aí, e aí a empresa ela começa a ter esses problemas, né, pessoal? Então, não tá fácil para ninguém. E cadê a bolsa a 300 mil pontos? É isso que eu quero saber. E cadê a lista de ações aí que vai explodir quando a bolsa chegar a 300 mil pontos? É isso que o Brasil quer saber. Mas vamos lá, pessoal. Hoje de manhã eu fiz esse vídeo aqui, vão chacoalhar a árvore do mercado. Então você que não assistiu esse vídeo, ó, hoje eu subi 2 vídeos, né? Então vão chacoalhar a árvore do mercado, é um vídeo aí para você entender, né, de como de tempos em tempos a árvore do mercado é chacoalhada e justamente, né, para que as sardinhas caiam. Uma vez eu ouvi uma frase, cara, de um investidor que ele fala assim, de tempos em tempos a gente chacoalha a árvore para os pobres cair. Eu achei genial essa frase, porque retrata muito do pensamento desses caras. Então eles dão uma chacoalhadinha na árvore, o mercado cai, a galera que não tem conhecimento acaba perdendo muito dinheiro, porque justamente não faz contingenciamento de risco, não tem conhecimento, e aí os ricos cada vez ficam mais ricos, porque eles aproveitam o ciclo para enriquecer. Então eles dão uma chacoalhadinha na árvore e pronto, né? E pronto. Aí os caras já vão enriquecendo aí, a sardinha cai, depois no próximo topo a sardinha entra e assim se repete. É muito engraçado, né? Justamente pela falta de conhecimento aí das pessoas na questão do mercado volátil. Muito bem, pessoal, então fica a recomendação desse vídeo, eu vou deixar aí na descrição. Vamos falar agora do crédito. O crédito americano. Então aqui, pessoal, a gente vai falar primeiro do crédito, aonde nós estamos vendo uma alta do uso do cartão de crédito, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então isso quer dizer que as pessoas elas estão utilizando até a última gota, certo, do cartão antes aí dessa recessão. Então as pessoas estão recorrendo muitas vezes para pagar as dívidas delas ali, as contas básicas, elas estão recorrendo a fazer dívidas justamente aí porque a inflação tá pegando, o dinheiro vai apertando, como a gente vai ver agora. E isso aqui, eu acredito que é prenúncio aí justamente dessa recessão, essa recessão que gera um crash nos mercados. Eu acredito que esse crash é uma grande oportunidade para você ganhar com as baixas do mercado, por exemplo, e também de comprar os ativos mais baratos, você que está se preparando para isso. Então, por exemplo, lá na área de membros, inclusive aqui você que quer se tornar membro, para a área de membros aqui dos Capitalistas Nível 3, onde eu mostro a minha carteira na prática, em tempo real, tudo que eu estou fazendo, mais as opções que eu vou garimpando, né, para aproveitar, para ganhar com as quedas, caso ocorra um crash. Então, é uma oportunidade justamente de você ganhar dinheiro com as quedas, né? E aí a gente monta a convexidade. O que é convexidade? É aquele sorriso, é ter uma perna para ganhar com a alta e ter uma perna para ganhar com a baixa. Eu gosto de ganhar com a baixa, utilizando as opções, né? Então, isso aqui, pessoal, que a gente está vendo é um sinal justamente dessa queda, dessa recessão que isso pode gerar, enfraquecimento do consumo e justamente, então, esse crash tão esperado que a gente imagina que vai chegar aí em breve. Então, o crédito rotativo total consumidor de volta a novos recordes históricos em pouco mais de 1,1 trilhão de dólares, apagando toda a desalavancagem pós o vírus do cartão de crédito, bem a tempo aí então dos cartões de crédito começarem a subir muito mais, primeiro devagar e depois muito rápido. Então começou devagar a subida, depois começou a acelerar. Isso indica que as pessoas, né, que os americanos no caso, estão se endividando. Como à parte, e embora não seja surpreendente, tanto os empréstimos para automóveis quanto para estudantes atingiram um nível recorde histórico no final do primeiro trimestre. Então, também, né, lá inclusive, a dívida de estudante, né, é uma das principais dívidas do americano, né? E muitas vezes essas pessoas se endividam para fazer lá uma faculdade, por exemplo, e depois não conseguem um emprego na área. É bem complicado. E também dívida aqui com carro também nas máximas, né, pessoal? Então, aquela explosão que a economia teve foi com base em endividamento e uma hora você tem que pagar, né, essa dívida. Acontece que muitas vezes as pessoas, nesse momento de recessão, elas se empolgam ali e depois não conseguem pagar, e aí que estoura a bolha. E aí como é que tá a poupança
do americano? Ela está gordinha ou não, a poupança do americano? Então vamos lá. O fato é que a maioria dos consumidores, como os do Goldman Sachs, já haviam antecipado que os gastos contínuos de poupança pelos consumidores é o que manterá a economia dos Estados Unidos em evidência aí, né, em alta em 2022. Infelizmente, como os números de crédito ao consumidor dos últimos 3 meses demonstram muito claramente quaisquer economias que as famílias de classe média dos Estados Unidos possam ter armazenado como cortesia dos estímulos já se foram. Então, agora, né, pessoal, a poupança, né, que as pessoas aí possam ter guardado, receberam um cheque, vamos colocar na poupança, elas já queimaram tudo. Então, eles queimaram tudo e estão até a níveis próximos aqui da recessão de 2008, pessoal. Então, os americanos estão queimando as suas poupanças e estão começando a se endividar no cartão de crédito para conseguirem aí manter os seus padrões de vida. Então, isso aqui é um sinal que a gente pode ver uma queda de consumo, por exemplo, uma desaceleração. Por quê? Porque as pessoas estão muito endividadas e estão começando a ficar sem poupança. Então, o que você acha que vai acontecer em algum momento, né? Justamente aí as pessoas não conseguirem pagar, por exemplo, as suas dívidas, acredito eu, até porque elas já estão queimando as suas poupanças. E aí, a CEO do Citi diz que não será fácil evitar uma recessão nos Estados Unidos. Jane Fraser afirma que a Europa está mais propensa a passar por retração econômica, ecoando um tom de alerta de colegas do JP Morgan e do Goldman. Alguns vídeos atrás eu falei justamente sobre alguns banqueiros, né, alguns analistas de grandes bancos falando sobre uma possível recessão, e aí eu até brinquei, né, poxa, os caras vêm avisar depois que a Magalu caiu 84%, os caras vêm avisar depois que o Banco Inter caiu 82%, né? Então, poxa, depois que tudo cai 80%, as altcoins caem 80%, os caras vêm avisar? Não, devia estar junto lá com o Gabriel Pelissaro, que em dezembro de 2021 já falava claramente que havia um risco muito grande de estar posicionado em ativos de renda variável, principalmente os mais especulativos, como as ações tech, inclusive as altcoins. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando justamente sobre o risco de você estar exposto em altcoins, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então já caiu tudo 80%, agora os caras vêm avisar, gente. Agora eles vêm avisar, gente, pode ser que ocorra uma recessão e tal. Então eles já venderam tudo, aí sardinha já compraram tudo no topo histórico, então agora é o momento de alertar a galera que o negócio pode azedar, né? É muito bom, é muito bom. As áreas de aquisições e colocações do banco, sediado em Nova York, sofreram uma desaceleração na atividade em comparação com os níveis elevados do ano passado. Na maioria dos casos, o Citigroup está vendo os negócios serem adiados em vez de totalmente cancelados, disse ela, que é a Fraser, né? Provavelmente, abre aspas, provavelmente temos um pouco menos de confiança sobre o quão ativo será o segundo semestre do ano, disse então a Fraser. Você pode ver mais algumas coisas voltando. Então estamos em um modo um pouco mais esperar para ver o que acontece. Então os caras, em resumo, estão com a toba na mão, bunda na parede, né? Fraser ecoou dessa forma o discurso de alerta dado na véspera por 2 de seus pares em Wall Street. Na quarta-feira, o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, disse que, apesar da calmaria que descreveu como aparente neste momento, há um furacão econômico que está por vir. Isso a gente já trouxe, né? Esse pronunciamento aqui, essa fala do Jamie Dimon, do JP Morgan, falando justamente desse furacão econômico que está por vir. Também, né, além agora da Fraser do Citigroup, além do Jamie Dimon do JP Morgan, também teve aqui no dia seguinte, o presidente do Goldman Sachs, o John Waldron, falando, né, alertando aqui para choques sem precedentes na economia. Então, olha o que agora, né, que os caras estão falando aí. Depois que a Lagarde, né, cadê aqui, ó? A gente trouxe aqui, ó, a casa caiu, né? A tempestade dos mercados financeiros. Nesse vídeo eu trouxe lá, não é a Lagarde, é a dos Estados Unidos, não é da Europa. Como é que é o nome dessa senhora, cara? Fugiu agora. Essa senhorinha aqui, ela tava pedindo desculpas
lá justamente por conta da inflação e tal. Então realmente é uma piada o sistema, né, pessoal? É o que eu falei, os caras vão chacoalhar a árvore, não tem nada a ver. Os caras vão chacoalhar a árvore e quem não tá investindo de maneira adequada, posicionado de acordo com esse ciclo, vai se lascar. E aí, executivos de grandes empresas, de outros setores, também estão adotando esse tom de cautela em declarações públicas. Até o homem mais rico do mundo, o CEO e fundador da Tesla, o Elon Musk, conhecido por suas declarações pró-negócios e inovação, disse em e-mail interno da empresa de carros elétricos, no caso a Tesla, que está com um sentimento ruim sobre a economia, né? Será que o Elon Musk não tem informações privilegiadas que eu e você, meros mortais, não temos? Então o Elon Musk está com um sentimento ruim. Os grandes CEOs aqui dos bancos estão falando que o negócio vai piorar. Pô, já vai piorar mais? Então pra onde que vai a Magalu, né? Já caiu 84% no último ano. No último ano. Pra onde que vai a Magalu será, hein? O pano de fundo é o processo de aperto monetário e quantitativo, redução da liquidez de capital no mercado, promovido pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, para conter uma inflação ao consumidor que está nos maiores níveis desde o começo da década de 1980, que, claro, ele mesmo criou, né? Eles mesmos criam, eles mesmos chacoalham a árvore, e nós, o que nós, meros mortais, fazemos? Nós buscamos o conhecimento para surfar essas ondas e não sermos engolidos aí por esses tubarões. Gente, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. A gente se vê na próxima. Uma excelente noite para você. Tchau, tchau.